ponto de leitura de hoje recebe Renato Zupo, autor de Simplifica Direito, o direito sem as partes chatas. Dr. Renato Zupo, seja bem-vindo ao Ponto de Leitura. Muito obrigado, Ivone. É um prazer estar com vocês aí do Ponto de Leitura, sempre recebido dessa maneira agradável e bastante hospitaleira. Você é uma pessoa que tem aí um currículo vastíssimo, tem muitos anos de magistratura, é professor, enfim. Quem é o escritor Renato Zupo? Renato Zupo é um homem de 51 anos, com 22 deles dedicados à magistratura, mais de 25 dedicados ao direito, e que nessa trajetória publicou diversos ensaios jurídicos, também livros de ficção e não ficção, é youtuber, palestrante, é professor de instituições de ensino superior, e que nessa vida acadêmica e como homem de mídia, como articulista de jornal, entendeu que seria necessário popularizar o direito através da linguagem, até como uma maneira de democratizá-lo, tornar o direito, o conhecimento jurídico mais acessível ao povo. E foi nesse afã que eu criei o site Simplifica Direito e depois, obrigatoriamente, o livro Simplifica Direito sem as partes chatas. Renato, o seu livro Simplifica Direito traz como título do capítulo 1, afinal de contas, o que é o direito? Eu imagino que uma centena de pessoas deve perguntar isso aí todos os dias. O que é o direito? E, inclusive, alunos de direito se perguntam isso, às vezes, ao final do curso, né? Porque é uma pergunta que poderia ser respondida de maneira simples e, infelizmente, nas faculdades e nos livros convencionais de direito, não é. O direito é a ciência que regula as relações sociais, tanto entre indivíduos quanto entre indivíduos e o Estado. Assim, simples, em poucas palavras, no entanto, é tão complicado de ser explicado por diversos meios aí em que se abusa do tempo das pessoas com pouca exatidão. Doutor Renato, no capítulo 2, você faz uma abordagem muito interessante, esclarecedora, sobre os vários tipos, as várias subdivisões do direito. E você fala sobre o direito consuetudinário. Será que esse direito funcionaria aqui no Brasil? Prática, o direito consuetudinário já existe, praticado pelo STF, né? É o direito embasado nos costumes, em que é a voz do juiz, é a voz do julgador que dita as normas a serem aplicadas nos processos e na sociedade. Apesar de nós termos leis escritas, cada vez mais há uma liberdade jurisprudencial para se criar direitos em que pese a existência de leis escritas. Nós somos de tradição jurídica do direito romano-germânico, em que o direito é positivado, é legislado, é baseado em leis escritas. No entanto, cada vez mais essas regras das leis escritas são colocadas em segundo plano, né, soterradas pelo entendimento das mais altas cortes de justiça brasileiras. O capítulo 4 traz uma abordagem sobre leis e contratos. Capítulo este que, na minha opinião, todo mundo deveria saber de cor, porque desse modo teríamos aí bem menos problemas do que nós temos hoje, especialmente no comércio, por interpretações errôneas e por contratos mal redigidos também. Dá uma aula de como funciona o contrato. O que vale mais? É a lei ou é a boa-fé? Quem sou eu para dar aula sobre o contrato? A gente faz é trocar ideia aqui no livro, né? O contrato é um acordo de vontades que pode ser bilateral ou multilateral, pode ser entre duas pessoas ou entre três ou mais pessoas. Nesse contrato se contraem direitos e obrigações reciprocamente, ou seja, ambas as partes adquirem direitos e adquirem obrigações. É um instrumento de vontade, essa vontade tem que ser válida, não pode ser viciada, o sujeito não pode ser obrigado a assinar contrato, não pode ser compelido ou coagido a assinar contrato. Ele tem que conhecer as suas cláusulas, né? Não pode ser enganado no contrato, o contrato não pode ter cláusulas draconianas, cláusulas que não podem ser cumpridas, ou cláusulas de difícil cumprimento, extrema onerosidade, que vão desequilibrar a balança entre
entre direitos e deveres das partes. Vão gerar extremo lucro para uma parte, em detrimento da extrema ruína de outra parte. Muito embora o contrato seja aleatório. O que significa isso? O contrato seja de trato, de cumprimento protraído no tempo, seja de cumprimento difuso, compartimentado no tempo, e como o futuro a Deus pertence, a gente, quando firma o contrato, não tem ciência e não tem consciência se esse contrato vai se cumprir, se esse contrato vai se realizar no futuro. Portanto, tem uma cláusula aleatória, tem um quê de aleatório em todo o contrato, o que não quer dizer que a gente não possa constar dentre suas cláusulas alguns itens previsíveis e com isso gerar expectativas de direito. É importante, para finalizar, dizer que o contrato pode ser verbal, pode ser oral, não precisa necessariamente ser escrito, como muita gente pensa. Ainda sobre leis e contratos, você traz uma abordagem bastante interessante sobre o direito de família quando o casamento acontece no exterior. E aí você traz aqui uma explicação, um parênteses, para os casamentos assistidos por autoridades consulares. Qual é a diferença? Qual é a vantagem ou a desvantagem em casar-se no consulado e casar-se fora do consulado? A desvantagem no casamento acontecido no exterior ou em embaixada estrangeira, no país de origem, depende da lei do país que vai reger o casamento, né? Se o cidadão simplesmente casa no exterior, ele se submete às leis do local em que ele se casou. Agora, se ele está no exterior e se casa na embaixada do país dele no exterior, como nós sabemos que há uma ficção jurídica de que o solo da embaixada é solo do país dono da embaixada, então, neste caso, vai valer a lei do país em cuja embaixada, perante o embaixador, se dá o casamento. Essa que é a diferença. Foi muito bom falar com você, aprender com você e aprender de uma forma tão clara, tão prática. Eu espero que você possa disponibilizar mais tempo para que nós tenhamos outras conversas aqui no Ponto de Leitura, abordando o direito e outras literaturas, suas produções. Muito obrigada e volte sempre. Muito obrigado, será sempre um prazer voltar para esse bate-papo gostoso e ameno. Você é muito simpático, tenho certeza que o seu público te acompanha nessa simpatia e nessa precisão jornalística aí que abrilhanta tanto o seu programa. Querido ouvinte, estamos chegando ao final de mais um Ponto de Leitura e o nosso bate-papo de hoje foi com o jurista, professor e escritor Dr. Renato Zupo. Vamos ficando por aqui. Obrigada pela companhia. Sou Ivone de Assis. Até o próximo programa.